Bem, a nossa mensagem hoje, o título dela é Vivendo no Mundo Sem Pertencer ao Mundo. Vivendo no Mundo Sem Pertencer ao Mundo. Dando continuidade, então, à nossa série em 1 Coríntios. Meu querido irmão, se você acha que ninguém nunca orou por você, deixa eu te dizer uma coisa. Pelo menos uma pessoa orou por você. No mínimo uma pessoa, eu tenho certeza que ela orou por você. E essa pessoa foi Jesus. Você talvez estava pensando aí na sua mãe, no seu pai, no avô, em um amigo. Mas eu quero te dizer que, no mínimo, uma única pessoa orou por você. E essa pessoa foi Jesus. Se alguém orasse por você, o que você gostaria que essa pessoa pedisse que Deus fizesse por você? Se nós formos entender então a oração de Jesus, nós vamos perceber o que foi que Jesus desejou que o Pai fizesse por você. E que, quando nós então analisamos a oração de Jesus, um dos pontos que Jesus orou, ele pediu, é que nós fôssemos capacitados para a missão, para a verdadeira missão desse mundo. Lá em João, capítulo 17, do verso 15 ao verso 18, é dito assim: não peço, Jesus dizendo, Jesus orando, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você já se perguntou então o que significa isso? O que significa estar no mundo, mas não ser dele? Desenvolver, irmãos, a verdadeira noção disso é a base do poder para ser grandemente usado por Deus nessa geração. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Como ser grandemente usado por Deus na sua geração, naquilo que Deus deseja usar a sua vida. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vimos que Paulo está ensinando uma série de princípios a respeito da vida. Dentre esses princípios, ele fala um pouco sobre casamento, vida de solteiro e uma série de outros fatores. Nesse ponto aqui, Paulo também vai ensinar um pouco a respeito desse assunto. E o que nós vemos então no verso 25 é o seguinte. 1 Coríntios capítulo 7, verso 25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. O ponto aqui é, ele agora vai direcionar o seu conselho a uma classe específica de pessoas, que são as virgens. Nós entendemos que, no seu contexto, Paulo ele não está simplesmente falando apenas com essas mulheres que nunca tiveram nenhum tipo de contato com algum homem. Ele não está se referindo unicamente a isso. Mas ele está utilizando-se de um recurso retórico para falar a respeito de pessoas que nunca casaram, pessoas que estão pretendendo casar, pessoas que estão caminhando na direção de assumir um relacionamento, assumir um casamento. Então é para essas pessoas então que Paulo vai direcionar agora a sua fala, para os não casados, para os jovens não casados, que desejam então casar. No momento em que Paulo, ele diz aqui
que eu não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, é necessário nós entendermos que Paulo, ele é considerado um apóstolo, ele é reconhecidamente um apóstolo. Como apóstolo, ele tem o princípio da autoridade apostólica. O apóstolo é a pessoa que possui de Deus a autoridade de interpretar o Antigo Testamento a partir da luz do que aprendeu com o Senhor Jesus, aplicar para a igreja os princípios que ele precisa para a vivência da fé, que a igreja precisa para viver a fé. Então, os apóstolos, eles, para serem apóstolos, eles precisavam ter conhecido, ou ter visto, ou ter tido um contato com o Senhor Jesus. Paulo se encaixa nesses padrões. Os referidos apóstolos do mundo de hoje, eles não possuem a autoridade que eles dizem, afinal de contas, nem apóstolos eles são. O que eu posso dizer, sem medo de errar, é que eles são pessoas mal intencionadas, que utilizam-se do termo apóstolo apenas para ludibriar a fé de pessoas. Apenas para trazer sobre si um poder e uma autoridade que ele não possui de forma alguma, apenas para enganar. Então, Paulo aqui, como apóstolo, ele tem sim autoridade. E como ele tem autoridade de determinar doutrina, ele está então dizendo aqui que ele não tem uma fala específica de Jesus sobre esse assunto que ele vai tratar aqui. Mas ele, como aquele que interpreta a palavra e que compreende a vontade de Deus, ele possui autoridade para então aconselhar com uma autoridade, com uma inerrância inerente do apostolado, com uma fala inerrante e inerente da questão na qual ele está como apóstolo. Então ele diz: eu dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, de ser correto, de ser bíblico, de ser alinhado àquilo que está dentro da fidelidade a Deus. Apesar de Paulo aqui tratar outras coisas, por que parece que Paulo está se voltando só para a questão do casamento? Na realidade, por que Paulo vai usar a figura do casamento e o problema derivado socialmente dessa instituição naquele período para tratar outras coisas? Porque esse era um tema que gerava muita preocupação na cultura local. Na cultura da cidade de Coríntios era um tema, a gente vê aqui que Paulo está trabalhando, falando a respeito do casamento e das confusões e do divórcio e das situações das mais diversas, sexualidade e tudo mais. Ele está falando já há 3 capítulos, exatamente porque eram situações que também traziam uma certa angústia para os cristãos da cidade de Corinto. E aí Paulo então, compreendendo que naquela cultura as pessoas eram de certa forma impelidas a casar por vários motivos, principalmente por causa do governo, da imposição que muitas vezes era posta sobre as pessoas, levava muitas vezes as pessoas a buscarem o casamento pelo motivo errado. Mas aí ele vai mostrar aqui que a raiz das decisões sobre o casamento deveriam estar fundamentadas em preocupações que iriam para além do casamento. Realizar a vontade de Deus deve ir para além da vontade humana. Porque fazer a vontade de Deus deve residir unicamente no desejo de honrar o Senhor. É necessário você entender que a preocupação do nosso Senhor não é te dar uma boa vida, mas é que sua vida honre o Senhor. E uma vida que honra ao Senhor, ela é satisfeita, apesar das circunstâncias. Porque Deus não nos prometeu nesse mundo apenas benefícios, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu também venci o mundo. Então, o objetivo de Deus não é te dar felicidade, te dar boa vida, te dar não, o objetivo de Deus não é esse. O objetivo do Senhor, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para esse mundo, é salvar você da ira dele, salvar você do seu próprio pecado. Esse é o objetivo. Então é necessário você entender que todas as decisões que nós tomamos em nossa vida não tem que ser pautados em realizações pessoais, não devem ser pautados em princípios meramente humanos,
mas devem estar pautados em um desejo profundo de honrar o Senhor Jesus com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa decisão. E Paulo então vai usar o exemplo do casamento, que era o tema que mais gerava conflitos naquela igreja e naquela sociedade, para mostrar que a decisão pelo casamento deveria ser pautada por algo muito maior do que realização pessoal. Essa busca, irmãos, por realização humana, tirava a glória eterna do Senhor na vida daqueles que decidiam dessa maneira. No verso 26 ao 28, Paulo então vai mostrar que existem angústias na carne, em um mundo, na situação na qual nós estamos. Vamos ler. É um texto que a gente vai devagarinho e a gente vai entendendo o que é que esse texto está nos dizendo, certo? Vamos lá. Verso 26. Por causa da angustiosa situação presente, Paulo está falando de uma situação, naquele momento em que ele escreve, ele está falando de uma situação angustiosa. Existem dúvidas a respeito do que é essa situação presente. Paulo está utilizando um recurso retórico para falar sobre a condição na qual o mundo está, ou ele está falando de uma condição específica? Alguns autores, eles apontam que no período em que Paulo escreveu essa carta, no ano 51, mais ou menos, depois de Cristo, ocorreu uma fome extrema na cidade de Corinto. E essa fome extrema levou à morte de pessoas, e alguns autores apontam, então, que Paulo estaria falando desta angustiosa situação presente. Eu, particularmente, não acredito que Paulo esteja se referindo a algo tão específico, porque se eu disser isso, eu vou tirar a eternidade do livro. Eu vou tirar o contexto eterno do princípio que a Bíblia quer nos ensinar. Então eu vou dizer, não, então isso aqui só se aplica àquele período de fome. E aí eu preciso ter cuidado quando eu assumo esse tipo de coisa sem ter clareza no texto do que Paulo está dizendo. Eu acredito então que Paulo não está tratando de uma questão pontual. Porque se Paulo estiver trabalhando apenas que em uma situação de angústia, de crise, nós devemos então tomar algumas ações quanto à decisão de casar ou não, ou formar família, se eu disser que Paulo está afirmando isso, eu estou afirmando que Paulo está ensinando que nós não devemos confiar na provisão de Deus apesar das circunstâncias. E é exatamente isso que a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que você tem que confiar em Deus apesar de tudo. Que você não tem que olhar para o mundo que tal, já não vou ter filho não, porque o mundo está muito difícil. Hoje a ideia é essa, né? O mundo está difícil, então eu não vou. Não, mas não é isso que a Bíblia manda, não. É exatamente em um mundo difícil que se você tiver um filho que honra o Senhor, ele vai ser um missionário do Senhor nesse mundo difícil. Deus vai usar grandemente a situação e a circunstância na qual você está. Então, se eu disser que Paulo está ensinando aqui, que eu devo então mudar determinadas coisas em virtude de crises humanas, então Paulo está ensinando incredulidade, e isso não é o que Paulo está ensinando. Então, não acredito que ele está falando de uma situação pontual. Creio então que o pano de fundo que Paulo está aqui usando para lançar esse pensamento é que nós vivemos em tempos difíceis, meus irmãos. Nós vivemos em tempos onde o pecado avança cada vez mais. Nós vivemos naquele período que a Bíblia chama dos últimos dias. O que é esse termo? Todas as vezes que você vê na Bíblia o termo nos últimos dias, tem gente que acha que os últimos dias se referem somente a perto da volta de Jesus, vai acontecer não sei aonde, não sei quando. Não, gente. O termo nos últimos dias se refere a todo o período do tempo, desde a ascensão de Jesus até a volta de Jesus. Nós estamos vivendo, desde que Jesus ascendeu aos céus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Essa é a realidade escatológica, essa é a linguagem que a Bíblia usa para descrever essa condição na qual nós estamos. E o que nós temos, quando então nós analisamos essa condição dos últimos dias, é aquilo que a Bíblia aponta como as dores de parto antes do fim. Antes da criança nascer, as dores de parto vão se intensificando. Existe aquele momento em que a mulher sente uma dor, essa dor aumenta, depois ela diminui.
Aí, depois de um tempo, essa dor ela volta de novo. O que vai acontecendo é que, para a mulher, então, dar à luz, essas dores elas vão diminuindo a sua frequência, elas vão aumentando a sua frequência, vão diminuindo o tempo entre uma dor e outra. As dores vão ficando cada vez menos, com um tempo menor de intervalo entre elas, até o momento em que a dor não tem mais intervalo e aí ela vai dar à luz ao bebezinho. O que a Bíblia usa de figura escatológica, nesse sentido, é essa de que o mundo que nós vivemos é um mundo... Oi? Não? Pode continuar falando? Ah. Opa. Foi. Quando a Bíblia usa então essa figura de que nós estamos vivendo as dores do Pai, jovens que tiveram filhos dados no trabalho, pessoas zombando do fato desse jovem ser pai ou ser mãe, pessoas então contrários àquele movimento que nós temos como povo de Deus, contrários a você ter filhos, contrários a você casar, contrários a você viver uma vida correta, incomodados porque você quer ter uma vida correta. Então, meu querido, se você aqui que é crente, quiser viver confortável com esse mundo, em paz com ele, sem nenhuma perseguição, viva conforme o padrão do mundo. O mundo não vai se levantar contra você, não. Ele vai aplaudir você. Agora, se você quiser viver o padrão bíblico, você quiser viver o padrão que as Escrituras nos ensinam, que é a vontade de Deus, pode ter certeza que cada dia mais vai ficar mais difícil viver. Vai ficar mais difícil ser crente. Recentemente, deixa eu citar aqui um exemplo. Um exemplo que eu fiquei pensando, né? Eu não fico olhando coisa de fofoca não, gente, mas é porque hoje em mídias sociais você vai passando notícias e você acaba vendo notícia que você não queria ver, mas está lá. Aquela Graciane que traiu aquele Belo, né? Olha, lá, momento de fofoca. Aquela Graciane traiu o Belo, o cantor Belo. E aí, por causa da traição, ele então acabou o casamento. Se eu não me engano, aí alguém me confirme que gostam de fofoca, eles voltaram. E aí, ninguém vai querer confirmar para não, né? Estou sabendo disso não, pastor. Só você que está sabendo. Eles voltaram. E eu achei interessante numa matéria que falava sobre eles terem reatado o relacionamento. E eu fui lá nos comentários. É um exercício interessante para você entender como as pessoas estão pensando nos dias de hoje. A maioria esmagadora chamava ele de corno manso, otário, mané, fraco, porque ele perdoou o adultério. É esse espírito que a gente tem no mundo. Se você passar por um problema no seu relacionamento e você escolher o caminho de Cristo, que é o caminho do perdão, você vai ser taxado de besta, mole, covarde,
corno e um bocado de coisa. E aí você, para não ficar por baixo, né? Afinal de contas, eu sou machão, você vai dizer o quê? Eu não vou não, eu vou agir assim, vou fazer assim, vou viver dessa forma. Por quê? Porque você está mais preocupado em prestar contas ao mundo do que prestar contas ao Senhor eterno. Suas decisões estão apoiadas no que o mundo pensa de você, não o que Deus deseja de você. E aí a gente vê exemplos bíblicos, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se ajoelha aqui e adora a minha imagem. Não, isso a gente não vai fazer. Então, joga na fornalha. Você agora, Daniel, vai parar de orar 3 vezes ao dia. Vai orar só uma. Daniel disse, não vou. Então, joga na cova dos leões. Hoje em dia, a maioria dos crentes não toma uma mínima decisão se vão querer casar ou não. Não toma uma mínima decisão se vão arrumar um emprego ou não. Não toma uma mínima decisão se vão fazer a coisa certa, porque eles estão mais preocupados com a opinião do mundo do que, de fato, em obedecer a Deus. E o que nós temos aqui, então, é que Paulo está nos mostrando que cada dia mais fazer a vontade de Deus vai ficar difícil por causa da presente e angustiosa situação na qual nós estamos como mundo. Na angustiosa situação presente. E por que eu penso que ele está falando disso? Porque quando a gente vai para o verso 29, olha o verso 29, só para a gente entender o contexto. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Então, Paulo está falando de uma situação particular? Não, ele está falando de um processo no qual o nosso mundo está, um processo de degeneração, um processo de degradação. Então ele está dizendo, olha, o tempo se abrevia. E mais adiante ele diz assim, lá no final do verso 31, olha só. Porque, no final do verso 31, porque a aparência desse mundo passa. Está entendendo a lógica? Se ele está falando que o tempo se abrevia, angustiosa situação presente, e que a aparência desse mundo vai passar, Paulo está aqui em um discurso escatológico. Ele está aqui em um discurso de tom profético. Entendeu a lógica? Por isso que eu não entendo que, não, é porque ele estava numa fome naquela época, por isso que ele está falando disso. Isso, para mim, é desculpa para ensinar a incredulidade às pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. A gente pode estar na maior crise humanitária, na maior crise econômica do mundo. Deus vai sustentar você da mesma forma. Pode ser que você não coma caviar, mas pelo menos o ovo você vai comer. Olha que o ovo está ficando caro, né? Salsicha. Não é saudável, mas na hora da crise o cabo vai na salsicha. Não é assim? Você não vai morrer, não vai luxar, mas Deus vai te sustentar. Porque Ele não prometeu luxo para você, Ele prometeu sustentar você. Foi isso que Ele prometeu, sustentar você. E se você não for sustentado e morrer, vai para o céu. E aí não precisa mais ser sustentado, porque no céu você não vai precisar mais comer. Então, no fim das contas, estamos seguros. A preocupação, então, do apóstolo aqui é o tom escatológico, porque isso deve direcionar as nossas decisões. É nesse ponto, então, que ele vai trabalhar. Porque quando ele diz que a aparência desse mundo passa, ele está falando sobre brevidade, ele está falando sobre um mundo com ideias que não são corretas, com coisas que não vão ajudar. E aí a gente relembra da série de Eclesiastes, lembra lá? O autor de Eclesiastes, ele dizia o quê? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E quando a gente vai lá para Romanos, Paulo diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 8, do verso 19 ao verso 23, ele diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera, ou seja, existe uma expectativa da criatura, o mundo, o universo, a criação, as criaturas de Deus, possuem dentro de si uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os animaizinhos que estão aí na rua sofrendo com uma doença, eles têm uma expectativa dentro deles que eles não sabem, mas que é existente. Essa expectativa de que o mundo seja o novo mundo. Eles estão sofrendo, eles estão morrendo, eles estão adoecendo, a criação está padecendo, a gente vê aí
temperaturas diferentes, a gente vê situações das mais distintas no mundo que a gente vive, porque a criação, o mundo geme, o mundo sofre, querendo que Jesus volte, mesmo que eles não saibam o que eles querem. Mas é essa a expectativa, é isso que Paulo está dizendo. Por que isso acontece? Ele diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que é que a sujeitou? O pecado sujeitou a criação a essa condição. O mundo é o que é por causa da escolha que nós fizemos lá no Éden. Na esperança também de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente em dores de parto. Olha que interessante, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você está vivendo aqui, meu querido? Hoje de noite eu não dormi muito bem, eu estou meio cansado hoje, me acordei meio assim. Aí eu acho que pode ser vaidade, né? Vaidade, a idade vai indo, aí você já não dorme do mesmo jeito. Menino dorme em qualquer lugar. Depois de uma certa idade, parece que você fica mais cheio de frescura para dormir. Aí você pensa em botar um ar-condicionado no seu quarto. Não é luxo não, é sobrevivência. Por quê? Porque você já começa a perceber que você já não tem mais a mesma energia, a mesma capacidade de recuperação, a mesma resistência. Ou seja, a gente que é crente já geme nesse mundo. Quanto mais um mundo que não conhece a Deus. Então, a ideia por trás de todo esse, que entendo eu, todo o esqueleto do que Paulo está traçando aqui é de que o mundo é passageiro. As situações vão ficando cada vez mais difíceis. Em virtude da angustiosa situação presente, aí vamos voltar para o texto agora, 1 Coríntios. Diante dessa luz, vamos ler de novo. Verso 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Olha só que coisa. Ele está dizendo que as decisões da vida, de casar ou de permanecer solteiro, deve levar em consideração o fato de que o mundo gerará angústias. O mundo, ele naturalmente vai nos deixar pessoas angustiadas. E cada dia vai ficar mais difícil. Cada dia vai ficar mais difícil ser solteiro. E cada dia vai ficar mais difícil ser casado. Paulo não está indo contra o casamento aqui. Porque está dizendo que se você é casado, permaneça. Porque vai ficar cada vez mais difícil ser solteiro. E se você é solteiro, permaneça, porque vai ficar cada vez mais difícil ser casado. Então ele atirou dos dois lados, ele não está aqui defendendo o solteirice ou o casamento. Ele está dizendo que em virtude do mundo e da queda e da condição na qual nós estamos como humanidade, nem casamento, nem solteirice é solução para a vida, para o real problema da vida. Lembra que eu comecei aqui a mensagem explicando que existia uma pressão muito grande dentro da cidade de Coríntios a respeito do casamento? Então tinha muita gente assim, eu tenho que casar para resolver meu problema. Não, peraí, cada dia vai ficar mais difícil, então o casamento não vai ser solução para você, meu querido. Porque se você está passando por problema por ser solteiro, na hora que você casar, você vai deixar de ter problema de solteiro, vai passar a ter problema de casado. Mas você vai continuar tendo problema. Então não encare o casamento ou a solteirice como solução para a sua vida. Não encare dessa forma. É isso que Paulo está começando a dizer aqui. Sabe por quê? Porque no verso 28 ele está dizendo, mas se você casar, não estará pecando. Também se a virgem se casar, não estará pecando. É aqui que a gente entende que ele não está falando só para a virgem, não, ele está falando no geral. Porque ele está usando a virgem, mas está dizendo, se você no contexto geral. Se você casar, não estará pecando. Se a virgem casar, não estará pecando. Olha o que ele vai dizer agora. E você vai entender que, de fato, o que eu estou explicando aqui é exatamente o que ele está dizendo. Olha só, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Olha que interessante.
Paulo pontua dessa forma, então, para mostrar que ele não está afirmando que casamento é algo pecaminoso. Ele não está dizendo isso. Pois casamento é uma ordenança de Deus. A gente já aprendeu isso aqui na igreja, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele afirma isso para que ninguém venha usar isso como desculpa ou para desvalorizar o casamento ou para supervalorizar o casamento no meio do povo de Deus. Então, se eu dizer uma coisa para você, casamento não é o que vai resolver a tua vida. Eu já vi jovens, meninos, que passam por angústias na carne, né? Porque se você é rapaz hoje solteiro, você vai ver tanta presepada na internet, nos outdoor, nas coisas que você vê, que sua mente fica constantemente sendo bombardeada com questões sexuais. Aí você está ali agoniado, aí diz, não, eu vou casar para resolver meu problema. Não. Eu já conversei com jovens que dizem, pastor, mas quando eu casar isso se resolve. Eu digo, não, só muda de endereço. O seu problema vai ser agora outro. O seu problema não vai ser mais esse, talvez seja outro. Pode até ser esse mais outro. E aí vai pior. Pode ser o que você estava sofrendo, mais outro que vai aparecer. Então, o casamento não é solução para ninguém. Nem solteirice é solução para ninguém. O solteiro não vive uma vida superior. Se for no Senhor, não. A não ser que você queira ser o solteirão. Aí é outra coisa. O solteirão é o cara que quer aproveitar que é solteiro para fazer, para ir para balada. Isso aí é o solteirão. Isso aí não combina com crente. Paulo vai falar disso aqui mais à frente. Ser solteiro no Senhor é uma vida digna, igualmente como ser casado no Senhor. Porque solteirice e casamento não é solução para o nosso principal problema, o pecado. Quando ele diz, ainda assim, pessoas sofrerão angústia, é exatamente porque Paulo está combatendo aqui a visão de que casamento é um caminho para a felicidade. Tem gente que pensa assim. Tem gente que tem medo de ficar para titia. Eu tenho medo para ficar para titia, eu vou casar, aí entra numa bomba. Porque está recebendo uma pressão desnecessária para tomar uma decisão que poderia esperar. Uma decisão que talvez não compete àquela pessoa. Na realidade, o solteiro que está angustiado por viver solteiro, ao casar, não deixará de ser angustiado. Vai se angustiar agora só com questão de casamento. Vai sofrer outro tipo de pressão. Porque é o mundo pecaminoso que a gente vive que é o problema. O problema não é o casamento, gente. O problema não é ser solteiro, gente. O problema é o mundo que a gente vive. O problema é o meu pecado, é o seu pecado. Esse é o real problema. E cada dia vai ficar pior. Cada dia vai ficar mais difícil. A quantidade de problemas, meus irmãos, e aí eu quero abrir um parêntese aqui. Recentemente teve um caso horrível, que eu não sei, eu não gosto de ficar vendo certas notícias, porque eu fico perturbado, desperta uma série de gatilhos na minha cabeça, eu fico revoltado. Foi um caso que teve aí numa cidade aqui próximo, de um pai que abusou da própria filhinha e ela chegou ao óbito. A filhinha tinha 2 anos. Fiquei revoltado com isso. E aí nas entrevistas, aí você começa a ver, aí o algoritmo vai mandando isso para você, né? Agora sabe mais da notícia. Aí eu fui inventar de ficar lendo. Eu digo, meu Deus, para que eu vou saber disso? Sou policial, nem vou investigar o cara. Mas surgiram alguns pontos interessantes. Um dos problemas do cara é que o cara a esposa falou que ele tinha um problema seríssimo com pornografia. Ele consumia pornografia de maneira exagerada. Não que haja um consumo moderado. Mas, segundo a fala dela, ele consumia pornografia de uma maneira doentia. Inclusive, ela pegou vídeos de incesto no celular dele. Ou seja, era um cara que já estava jogando lixo dentro da alma dele há muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, homens, isso é para vocês, certo? Qualquer homem que está aqui é capaz disso. Não olhe para esse cara e diga, não, esse é um bandido, safado. Você é capaz disso. Pegue esse lixo e jogue dentro da sua alma durante tempos e tempos e tempos. Que você vai ver a degradação da sua alma, da sua mente, da sua vida. E você vai ver o fim que isso vai lhe levar. Então, lute contra isso. Batalhe contra isso. É o demônio que tem entrado nas nossas vidas por meio disso aqui. Destruído casamentos, destruído vidas por causa disso. E tem ficado cada vez mais difícil você fugir disso, porque você vai assistir um filme, hoje para assistir um filme, por isso que às vezes você acaba ficando nos filmes da década de 80.
Eu mesmo, a maioria que eu assisto é da década de 80, da década de 70, década de 90, mais ou menos. Porque agora, a tal da Netflix, a tal da Prime, é cada ceboseiro um em cima da outra. É impressionante, você não tem mais como. Para você conseguir acompanhar uma história, você tem que dar tanto avanço, tanto pause, pular tanta coisa, que você acaba não assistindo mais. Em virtude disso. Isso está o tempo inteiro bombardeando a gente, bombardeando a gente, bombardeando a gente. Aí a gente fica consumindo esse lixo e a gente começa a achar que vida sexual no casamento tem que ser desse jeito, daquele jeito que está lá. Aí você vai viver nessa presente e angustiosa situação e vai piorar cada vez mais e você vai descobrir que nada disso é solução para a sua vida. Você vai dizer, eu vou casar para resolver, não vai resolver. Vou ficar solteiro para resolver, não vai resolver. Vai piorar, porque a solução não é casamento nem solteirice, a solução é Jesus Cristo. A solução é aquele que veio para esse mundo e que todos nós esperamos nele. Essa é a solução. A sabedoria, então, meus irmãos, de viver em um mundo cheio de vaidades e passageiro, porque esse mundo ele é como um vapor. E o autor lá, quem lembra da série de Eclesiastes, vai lembrar que o autor diz assim, que trabalhar nesse mundo cheio de vaidades é como correr atrás do vento. Lembra que o autor diz isso? Ele ensina isso. Ele ensina que procurar os valores que esse mundo tem a oferecer de felicidade, de alegria, disso, daquilo, outro. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro zero. Eu vou ser feliz quando eu viajar muito. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Tudo isso é vaidade. É correr atrás do vento. No fim das contas, você vai ter e depois você vai descobrir que aquilo não significa nada para você. Você vai descobrir que aquilo não preenche a tua alma. Que aquilo não completa em você nada. E é aqui que Paulo então vai mostrar como é que então é sábio viver nesse mundo. E aí, gente, é uma coisa muito louca, viu? O que ele vai dizer aqui. Porque o que ele vai dizer aqui quebra em muito a doutrina da prosperidade ou a doutrina motivacional do evangelho do coach. Olha só o que ele vai dizer. Verso 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Vamos devagarzinho, porque senão vai bugar a sua cabeça. A minha também bugou, viu? Mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência desse mundo passa. Espera aí, Paulo. Bugou minha cabeça. Não estou entendendo. Vamos lá. Espera aí, quem é casado é para ver como se não fosse? Então, Michele, valeu, vou ali, sou solteiro agora, viu? Porque a Bíblia está mandando eu viver como se eu não fosse casado. É assim que a Bíblia está dizendo? Não. Ele não está defendendo você viver fora daquilo que você é de fato, que você foi chamado para viver. Não, ele não está ensinando isso. O que ele está ensinando é o seguinte, vamos lá. Casados como se não fossem. Estar ou não casado não deveria ser o definidor da minha alegria e da posição da minha vida diante de Deus. Ser casado ou não ser casado não deveria fazer diferença nenhuma para minhas decisões a respeito do meu relacionamento com Cristo. Vamos para o segundo. Os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. Ou seja, o cara está chorando, está chorando, não estou não. É assim que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo o seguinte: as lágrimas ou a alegria não deveriam definir se nós somos realmente pessoas tristes ou felizes. Quem aqui hoje está feliz? Levanta a mão. Aí, se fosse na EBF, as meninas, né? Teve uns que levantou assim. Você não está feliz, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa feliz? Pode ser que você não esteja feliz agora, porque você talvez esteja passando por algum problema na sua vida nesse exato momento. E esse problema está te preocupando, está te angustiando, está sendo difícil. E você, nesse exato momento, você pode não estar feliz, como que levantar a mão assim. Mas você é uma pessoa feliz? Eu imagino que a maioria que vai dizer, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu sou grato a Deus pelas lutas. Então o que ele está dizendo é, o seu sorriso ou a sua lágrima não seja o que define de fato a sua vida. Porque o sorriso e as lágrimas
acontecem na peregrinação dessa vida. E vão ter momentos que eu vou estar doente. E aí nesse momento eu vou o quê? Eu vou sofrer, eu estou doente. Principalmente se for homem gripado. É a morte. E aí você está lá, pede para a igreja chamar outro pastor, porque eu não vou passar dessa. Isso me define uma pessoa doente de vida? Não, eu estou passando por uma situação. É claro que se eu estou doente, eu não vou ficar, estou gripado, que legal. Não, porque senão eu estou com um parafuso solto, eu estou com um problema. E aí vão dizer assim, aquele cabo está numa alegria que não... Imagina, o seu pai morreu, você está no luto dando gargalhada, contando piada. As pessoas vão dizer, ele deve estar dopado, ele deve estar à base de medicamento. Porque não faz sentido a emoção em relação ao momento. Está destoante isso. Então o que Paulo está dizendo é que durante a peregrinação nessa vida vão ter lágrimas e vão ter sorrisos, mas isso não deve definir quem eu sou ou para onde eu vou, pois são circunstâncias, tudo muda. Os que compram como se nada possuíssem. Tem gente que lambe o carro, de tal maneira que ele é doente. Eu sei que para mim é fácil porque eu não lambo, né? Eu sujo o meu. Mas, pastor, nem lavar você lava, é verdade. Eu tenho preguiça de lavar carro, esse é um problema meu. Mas tem gente que tem um zelo inadequado por coisas que ele possui. As coisas que ele tem são mais importantes do que as pessoas com quem ele se relaciona. Ele abre mão da vida, ele abre mão da saúde para ter coisas. Ele vive em função do trabalho dele para ter e ter e ter. Ele abre mão da vida espiritual dele na igreja porque ele quer ter e ter e ter e ter e ter e ter mais. E aí Paulo está dizendo, gente, quem tem, faça de conta que você não tem, para que aquilo não te controle. Se utilize desse mundo como se você não tivesse nele. Ou seja, ter ou não ter não deveria definir, pois hoje a gente tem, amanhã eu não tenho mais. Tudo pode mudar. Então a aplicação que a gente pode pensar de Paulo é, no fim da sua lição, da sua fala aqui, Paulo ele finaliza dizendo o seguinte, porque a aparência desse mundo passa. Ou seja, não coloque um valor muito grande em ser, ter e estar, pois essas coisas do tempo presente não são nada diante do peso daquilo que é eterno. Se ser, ter, estar vai definir se você obedece não a Deus, o seu Deus é outro. Porque o meu Deus é eterno. O que eu tenho aqui, o que eu sou aqui, o que eu faço aqui é passageiro. Eu não estou vivendo no meu lar ainda. Eu estou de passagem. Isso determina tudo para a gente. Por que é que os mártires, quando eles morriam, eram queimados vivos, eles não negavam o Senhor Jesus? Porque para eles, a vida aqui não era tudo, mas Cristo era. A morte para eles era uma passagem para abraçar o Salvador. A maior libertação é quando nada nesse mundo te prende. A pessoa mais livre do Império Romano era Paulo, que estava preso. E a pessoa mais presa do Império Romano era Nero. E era talvez o homem de maior poder no seu período. O que você tem pode estar te prendendo. Uma vez um jovem chegou para mim, aí eu ri na cara dele, porque foi engraçado. Aí depois eu disse, não, meu irmão, deixa eu lhe ajudar. Pastor, eu quero que Jesus volte só depois de eu casar, porque tem algumas coisas que eu quero provar. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, não troque Jesus pelo que você está pensando, pela sobremesa depois do bolo, não. Ó, falei isso, até uma música entrou na minha boca. Bebi a mosca. Irmãos, entendam
o estômago vai trabalhar. Eu não sou dessa terra. Irmãos, a gente precisa entender que o que nos aprisiona muitas vezes é aquilo que nós achamos que temos. Você não tem nada. Ou aquilo que somos. Eu sou advogado. Isso não é nada. Porque na hora que você morrer, você vai para o mesmo chão que todo mundo vai. Eu sou... Você sabe com quem você está falando? Não é assim que algumas pessoas pensam no mundo hoje, né? Você sabe com quem você está falando? Pelo amor de Deus, estou falando com um comedor de feijão. O que nós somos, o que nós temos, isso não deveria nos definir. Nossa vida não deveria estar pautada nessas coisas. O que Paulo está dizendo é: não ponha valor naquilo que não tem valor. Hoje nós temos e amanhã não temos. Hoje somos e amanhã podemos deixar de ser. Hoje estamos e amanhã não estaremos mais. E se nos apegarmos às circunstâncias, ao status, à posição, podemos apoiar a nossa existência e identidade em coisas que vão mudar ou vão acabar. E quando acabar, como é que vai ser? Semana passada, foi semana passada que a gente foi lá para manhã? Foi essa semana. Foi tão longa a semana que para mim foi semana passada. Os meninos foram passar 2 dias lá na casa dos meus pais. Aí eu depositei as crianças lá, ficou só eu e ela. Depois que a casa estava tão silenciosa, tão tranquila, que eu não sabia mais da minha vida o que eu ia fazer. Aí Michelle disse: está sentindo falta deles, né? Eu disse: estou. Ela fez: eu já arrumei tudo e está tudo arrumado e não tem ninguém desarrumando. Aí eu disse: e agora, como é que a gente vai viver? Para quem já passou por essa experiência sabe que a vida com filhos, ela adquire uma dinâmica tal que quando eles não estão mais, a gente fica perdido. E agora, como é que fica a minha dinâmica de vida? Isso já é um alerta. Eu e ela, a gente já disse assim: vamos se preparar para o ninho vazio, porque isso é perigoso. Quando começar a casar e começar a sair, a gente vai ficar: e agora, eu faço o que da vida? A gente continua casado. Né? Pelo menos espero que você me queira ainda. A gente continua casado. Ou seja, se eu determino a minha vida, faço o que eu sou com base em uma coisa temporária, gente, pelo amor de Deus, é temporário. Você destrói sua saúde para construir um império humano que vai ficar. Você destrói seus relacionamentos, destrói seu casamento, destrói sua vida, porque você quer coisas que no fim das contas não vão ter valor nenhum. Paulo anteriormente falou sobre o escravo no mundo que está livre em Cristo e a pessoa que está livre da escravidão, mas escravo no mundo. Estar na posição social de escravo ou de livre não define nada a respeito da eternidade, mas estar livre em Cristo define tudo em nós. Estar casado ou solteiro, estar rico ou pobre, estar feliz ou chorando, ter ou não ter, não deveria definir nada para nós, pois no fim, quando tudo isso passar, essas coisas vão ser apenas aparência, algo passageiro e até vaidade, pode nos trazer sofrimento que não valem nada diante da eternidade. Por isso a solução é encarar essas coisas como realmente são, passageiras. Tudo na vida é passageiro, né? O pessoal não diz isso, né? Só não o cobrador e o motorista. Mas tudo na vida vai passar. Tudo na vida vai passar. Nós precisamos então entender que a solução é encarar essas coisas como são, passageiras, e viver o que deve ser vivido e experimentado segundo a vontade do Senhor. Estar casado ou ser solteiro, estar rico ou pobre, feliz ou triste, faz parte do chamado de Deus para que a gente viva nesse mundo. No fim de tudo, testemunhar a respeito do Senhor é o nosso compromisso, estando casado, solteiro, rico, pobre, escravo, livre, feliz ou triste, e por aí vai. O seu chamado é testemunhar na condição na qual Deus pôs você. Tudo que Deus nos deu ou nos chamou tem um propósito e uma missão de aprender, que a nossa esperança sempre deve estar no Senhor. A nossa vida possui valores e compromissos com uma santidade de fazer o que é certo, e nós fazemos o que é certo por causa da eternidade. Eu não faço o que é certo porque eu quero vantagem aqui não. Porque se você tentar fazer o que é certo para ter vantagem aqui, meu querido, eu sinto te informar. Você não vai ter, não. Infelizmente, na maioria das vezes, você não vai ter, não. E ainda vai ser xingado, chamado de otário, chamado de mané, chamado de bobo, chamado de besta. Então, se você faz o que é certo e vive o que é certo porque você quer ter resultado aqui, pelo amor de Deus, precisa tirar seu cavalinho da chuva.
Nós não estamos construindo para esse mundo, entenda isso. Nós estamos construindo para a eternidade. É óbvio que você, então não posso ter uma casa boa? Tenha uma casa boa, mas não põe sua alma nisso. Tenha um emprego bom, mas não ponha sua alma nisso. Tenha um bom casamento, mas não torne isso a razão da sua vida, porque você vai ter problema no casamento. O que nós experimentamos aqui é apenas para alegrar o nosso coração nessa temporada que nós estamos, enquanto a gente peregrina aqui, cumprindo a missão de testemunhar Jesus. Então, o que Paulo quer dizer que devemos cumprir aqui, a missão de Deus, que Deus nos deu com amor. Olha só o 32 a 35. Ele diz, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ele está dizendo assim, quem não é casado, ele está totalmente, humanamente desimpedido, e aí ele pode se entregar totalmente, desimpedidamente, para fazer a obra do Senhor. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua, mas o que já casou, o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como de agradar a sua esposa. Ele não está dizendo que quem é casado deixa de agradar a Deus. Ele está dizendo que quem é casado, é claro que vai ter certas responsabilidades que não vão permitir ele ter a mesma liberdade que o solteiro tem de servir a Deus. É exatamente isso que acontece aqui. Tá os adolescentes aqui, tudo servindo, não sei o que lá, interpretando, interpretando também, os adolescentes. Interpretando, operando ali e tal e tal. Aí começa a faculdade. Eita, aí já começa, já não tem o mesmo tempo. É natural. Aí casa, tem que trabalhar, tem que ter emprego, aí já não tem mais o mesmo tempo de antes. É isso que ele está dizendo. É simplesmente isso. Porque existem responsabilidades que não vão permitir você estar totalmente desimpedido como solteiro. Então, se você é solteiro, entenda o seguinte, sua vida está desimpedida para servir a Deus. Então, sirva a Deus, não seja um solteirão. Seja alguém que é solteiro, você que ainda não é, você que é jovem e que ainda não está com responsabilidades de família, de casamento, você tem total liberdade para servir a Deus, então aproveita, meu querido. Eu, quando era solteiro, eu participei de quase todos os ministérios da igreja, só não participei do berçário. Mas o que tinha para fazer, eu fazia, o que tinha para ajudar, eu ajudava, os irmãos aí das antigas sabem. A gente se envolvia porque a gente queria ver a obra de Deus avançar, a obra de Deus desenvolver. Hoje os solteiros estão perdendo tempo com jogo, perdendo tempo com diversão, perdendo tempo com coisas, e a obra de Deus precisando de apoio, precisando de ajuda. E eles curtindo a vida porque a vida é curta. Aí acha que depois de casado vai resolver o problema. Não vai, porque vai diminuir mais ainda o tempo. Aí o que é que ele vai fazer? Entre o tempo de intervalo que ele teria para o joguinho e o tempo de intervalo que ele teria para a obra, o que é que ele vai fazer? Sacrificar a obra de Deus, para ficar no joguinho dele, porque afinal de contas ele vai entrar numa crise, porque ele agora é casado, agora ele é pai, e não pode ficar jogando o joguinho que ele jogava quando era adolescente. Quem sofre no fim? A obra de Deus, porque o coração dele nunca pertenceu à obra do Senhor. O coração dele nunca pertenceu à eternidade como deveria pertencer. Ele sempre desviou o foco dele para as coisas mundanas, para as coisas humanas. Paulo não está contrário à diversão, Paulo não está contrário a você aproveitar, assistir um filme com seus amigos, jogar um jogo com seus... Não, Paulo não está contrário a isso, ele está dizendo o peso que nós colocamos nessas coisas. É isso que importa, porque o que de fato realmente pesa e é importante é o que é eterno, meu querido. O que é eterno é o que de fato realmente importa para você. Não é, eu vendo roupa, tá certo, você vende roupa, eu vendo roupa. A sua venda de roupa não se compara em nada com o testemunho ao vender essa roupa. O testemunho ao vender essa roupa tem peso eterno. A roupa não. O dinheiro que você vai ganhar dela também não. Tem gente que para ganhar o dinheiro, quebra o testemunho, mente, enrola e rouba. Por quê? Porque para ele ganhar o dinheiro importa mais do que o testemunho eterno que ele pode dar para alguém. Está vendo a lógica? Entendeu? Tem muita gente que perde, tem muita gente que está escravo, tem muita gente que deixa a sua vida escravizada por causa desses valores. Olha o que ele vai dizer no verso 33 e 34. Ele diz, mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido.
Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Para que você possa ser um casado sem distrações. Para que você possa ser um solteiro sem distrações. E no fim, o que você faz para o Senhor. Porque as coisas desse mundo não têm peso eterno para você. Porque você encara as coisas desse mundo como elas são de verdade, temporárias. Estava brincando, não sei com quem um dia desse. Eu digo, gente, quando eu começar a ficar velhinho, pastor velhinho, e se eu estiver amarrando a obra de Deus, que tem uns pastores que estão velhos e não soltam o cajado de jeito nenhum, e o caba está atrasando a obra. E tá os jovens aí, os pastores jovens querendo avançar, e o caba lá agarrado, porque ele não quer. Sabe por quê? Porque para ele o que há de mais importante é o status em que ele está. Aí eu não sei com quem que eu estava falando, era algum dos irmãos. Aí eu brincando, quando eu ficar, eu acho que era André, eu disse, quando eu ficar velho, André, se tu for depois de mim, eu vou ficar velho, se eu começar a atrapalhar, me dá um toque, diz assim, ei pastor, tu está atrapalhando aí, viu? Aí eu vou pegar meu banquinho e sair de mansinho, porque tem que ser. E aí eu vou aproveitar eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer depois. Eu não vou ficar atrapalhando, por quê? Porque o que eu estou hoje, o que eu faço hoje, não define quem eu sou. É algo que Deus me chamou para fazer, eu devo fazer o melhor aonde eu estou. E no momento em que Deus disser, agora eu não quero que você esteja aí, eu quero que você esteja em outro lugar, aí eu estarei em outro lugar com a mesma alegria. Por quê? Porque essas coisas são temporárias. Elas não são para sempre. E aí ele vai então continuar dizendo o seguinte, no verso 35, né? No verso 36. Aí ele agora volta de novo para a questão da virgem, para a questão do solteiro. Só que aqui ele tem um contexto um pouco da virgem, porque assim, naquela sociedade era muito comum o pai, ele era quem era o responsável direto pela pureza de sua filha. Então a filha só casava se o pai autorizasse. Que até então, há pouco tempo, a gente sabe que esse costume ainda existe, né? Eu vou pedir a mão da sua filha. Para o mundo hoje isso não existe mais, né? Mas pelo menos a gente precisa entender que deve haver um respeito para com os pais. E aí ele tá falando tanto para pais como também para jovens que talvez estejam namorando e pensem em casar. Ele diz assim, ó, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, de modo impróprio é porque está começando a surgir sentimentos e desejos que vai levar ele a pecar. Certo? Eles estão namorando, eles estão juntos, mas, peraí, a coisa está ficando difícil. Se ela tiver passado a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peque, que se casem. Está vendo que interessante? Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Certo? Então ele está dizendo o seguinte, olha, não case só por questões de desejos, mas se você entende que as condições, as circunstâncias são favoráveis, case. Está errado casar. Mas ao mesmo tempo, não se deixe ser levado para casar por esse motivo. Porque se você também puder permanecer solteiro, permaneça. E espere o melhor momento para casar. Verso 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, agora ele está falando de mulheres que ficaram viúvas. Ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aí ele está dizendo, só há casamento de crente com crente, viu gente? É isso que ele está dizendo aqui. Se a mulher ficou viúva e ela quer casar novamente, ela pode casar novamente. Mas ela casa com um crente. Ela não vai casar com qualquer um não, case com um crente. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. E aí, mais uma vez, ele está trabalhando essa ideia, né? Não é solução para ela, não. Ela não vai errar se ela quiser permanecer solteira, se ela viúva. Não é errado para ela. No mundo hoje, irmãos, nós temos valores que tentam nos incentivar a uma busca por um céu na terra. Existem coisas que Deus criou para nos alegrar enquanto peregrinamos nesse mundo. Mas essas coisas não deveriam ser o maior alvo da nossa vida. Por exemplo, casar, ter dinheiro, vida profissional, status social.
não devemos colocar nessas coisas nossa felicidade, pois não são elas que nos fazem felizes e satisfeitos, mas é fazer a vontade do Senhor, é relacionar-se com Cristo que deveria nos alegrar. Quando queremos nos relacionar com Jesus e temos Jesus como o que há de mais precioso em nossa vida, o que nós mais desejamos é obedecê-lo. Então nós somos felizes, independente de ter ou não, de estar ou não de certa forma. Quais coisas nesse mundo você tem valorizado como se fosse um alvo, que se você tiver vai te fazer feliz? É como se essa coisa fosse o seu céu aqui na terra. Será que isso está certo? É perigoso desejar isso, porque isso vai mudar a maneira como você decide, como você vive. A nossa ocupação deveria ser encarada como uma vocação, ou seja, o que eu faço nesse mundo como marido, como pai, como profissional, não tem valor em si mesmo. Mas todas essas coisas são meios que Deus usa para revelar princípios eternos que eu acredito. É uma missão e não um fim. Como esposo, meu papel é amar minha esposa como Cristo, proteger e prover para ela. Como esposa, o papel dela é respeitar o esposo e incentivar a liderança dele no lar. Como filha, é honrar os pais e aprender com eles. Como profissional, é servir as outras pessoas com as habilidades que Deus me deu. Como membro da igreja, é servir aos meus irmãos. E em tudo o que eu faço, deve manifestar amor, misericórdia, fé, bondade e tudo o que Deus espera que a gente manifeste nele. Testemunhar Jesus e levar outros a Jesus, através do nosso testemunho. Essa é a nossa missão. Então, como ser do mundo e não estar no mundo? Lembra que eu disse para vocês que a gente tinha pensado sobre isso? Como eu sou do mundo e não estou no mundo? Quando o mundo não me define, quando o mundo não me controla, quando as minhas experiências nesse mundo não são aquilo que eu ponho no lugar do meu Deus. É assim que eu sou do mundo, estou no mundo, mas não sou do mundo. É assim que funciona. E aí eu quero finalizar te perguntando aqui, o quanto você está no mundo e é do mundo? Porque se é os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos, que nem sempre vão honrar a Deus, são o que definem quem você é, ou sua felicidade, sinto te informar, você está mais no mundo do que você imagina. Se você quer, de fato, viver estando no mundo, mas não ser dele, encare a verdade de que tudo que você é e faz é passageiro. Faça da melhor forma possível. Honre a Deus da melhor maneira que você puder honrar com sua vida. Mas não, entenda uma coisa, isso é passageiro. E se você não sabe como fazer isso porque você não conhece Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para te levar ao Pai. Você só vai aprender a viver de fato o que eu estou ensinando aqui por meio desse texto, se Jesus for o teu caminho, se Jesus for a tua verdade, se Jesus for a tua vida. Enquanto Jesus não for o seu caminho, você vai caminhar errado. Enquanto Jesus não for sua verdade, você vai acreditar na mentira. Enquanto Jesus não for sua vida, você vai estar morto. Aprenda a viver de verdade. Viva em Cristo. Entregue seu coração a Jesus e Ele então vai te fazer viver verdadeiramente.